Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, assistidores de Assassinos? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Mudei até a ordem da introdução hoje que o mundo tá de cabeça pra baixo. No último dia 10 de novembro estreou na Netflix O Assassino, mais novo filme de David Fincher. Estrelado por Michael Fassbender, o filme acompanha um assassino de aluguel após o primeiro erro de sua carreira e as consequências desse erro para ele e para os que estão em volta dele. O primeiro longa do diretor, depois de Mank e do cancelamento de Mindhunter, traz de volta um dos maiores do cinema contemporâneo. Mas e aí, o que a gente achou do filme? Ele vai agradar a todos os tipos de público? Será que O Assassino pode ter expectativas em torno de premiações? E o fato de o longa chegar tão cedo ao streaming pode afetar a experiência? Mas antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu player de podcasts? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Nessa parte, se vocês são ouvintes habituais do Meia Pantufa, vocês sabem que eu sempre falo assim, mas chega de enrolação. Só que hoje não tem como falar que chega de enrolação, porque vai ter enrolação até demais aqui. Vem com a gente falar sobre O Assassino de David Fincher no Meia Opinião. Meia Opinião. A gente já fez um resuminho, eu acho que não tem mais muito o que falar. A gente tem um assassino de aluguel, a gente acompanha os pensamentos dele nos primeiros 15 minutos de filme, alguma coisa assim. Toda a filosofia de vida dele, como é que ele pensa, como é que ele executa as coisas, e aí ele se distrai e erra. E é o primeiro erro da carreira dele, e esse erro vai trazer consequências drásticas, ele vai passar por um processo de queima de arquivo, só que a queima de arquivo dá errado, acaba pegando uma pessoa por quem ele é muito apaixonado, parece que é uma namorada, né? Eu acho que o filme nunca deixa isso muito claro, uma namorada, uma esposa, alguma coisa assim. Parece, né? É a Sophie Charlotte. Saiu de Malhação pra trabalhar com Fincher. Aí dá ruim e ele vai atrás de quem é que encomendou essa queima de arquivo, quem é que tá atrás dele, e vai eliminando essas pessoas uma por uma. É uma história bem simples que o Fincher tá contando aqui. É baseado numa HQ do Luke Ackerman, se não me engano. Tem vários créditos de roteirista aqui, pode ser que eu esteja errado. E uma história bem, pra usar um termo em inglês, o Gusta já tava falando aqui em off, né? Então pra usar um outro termo em inglês, é uma história bem straightforward, bem direta, assim, né? Não tem muitos rodeios, não. Fincher tá voltando aos longas. O último longa dele tinha sido Mank, de 2020, que era um projeto muito pessoal, né? Porque era um roteiro do pai dele que ele tava adaptando. Era um filme que era pra ter cara de anos 20. Era um filme pra falar sobre os bastidores da confecção do Cidadão Kane. Era uma coisa... O nicho do nicho do nicho, em termos de filmes em inglês. E aqui ele volta pra um projeto mais David Fincher, né? Assassinos, a lógica do assassino, a lógica da violência, do que dá errado, do metodismo e da queima de arquivo e, enfim, dos processos do toque e tudo mais. Então eu queria ver com Gusta primeiro. Esse é o projeto da Netflix, terceiro projeto da Netflix do Fincher, quarto, né? O Fincher, na verdade, é um dos pais da série merda da Netflix, né? Ele quem começou fazendo House of Cards, que tava arrebentando, e depois cansou de House of Cards, sei lá o que aconteceu, largou do projeto, o projeto foi desandando e virou aquilo que virou no final. Mas ele tá investido em trabalhar com streaming
muito antes disso ser moda, né? Lá pra começo de 2010, o Fincher é uma das primeiras pessoas a pôr a cara a tapa pra fazer um projeto de streaming com gente famosa e um projeto que talvez seja tão ambicioso quanto longa-metragens ou chame tanta atenção do estrelato, né? Das produtoras e do público quanto longas-metragens. Então, já é um colaborador de longa data do streaming e lança esse filme também por streaming. Apesar dele ter tido exibição nos cinemas muito limitada, ele já sai pro streaming muito logo depois dessa exibição limitadíssima. Vocês provavelmente nem ficaram sabendo que esse filme tava em cartaz, porque aqui em Goiânia mesmo não estava. Eu imagino que em vários outros lugares não estava. Gusta, fala um pouquinho aí sobre o assassino do David Fincher. E aí, tá feliz que o Fincher tá de volta? Tá feliz que o Fincher tá de volta assim com esse filme? Fala mais. Eu adoro o David Fincher, né, gente? Quem não gosta desse homem? Eu acho que o último projeto que ele... Qualquer pessoa que trabalha com ele. 80 takes, 90 takes. Tem esse detalhe que eu esqueci. Mas, assim, pra quem assiste, né, é sempre muito bom. Eu acho que, assim, o último projeto que eu gostei muito do Fincher foi o Mindhunter, que foi cancelado, infelizmente, a gente não vai ter mais, né, ele não vem mais. Eu gosto de como o Fincher, ele é um diretor convicto, ele não pretende extrapolar muito o trabalho que ele gosta de fazer, né? Ele é um diretor, ele pega histórias, muitas das histórias dele são adaptações de livros, de histórias que já foram feitas por outros roteiristas, então ele não põe muita mão dentro da história. Então ele constrói essas histórias que geralmente estão nas mãos de outras pessoas e passa para a visão dele que ele tem de cinema, né? E a gente já comentou sobre a estética do David Fincher, a gente inclusive comentou sobre o que a gente acha que caracteriza ele, e ele vem mais uma vez com um filme que tem a carinha dele, ele não foge muito da estética que ele costuma seguir, que inclusive foi uma fuga em Mank, né? Em Mank ele faz um filme que é em preto e branco, que tem uma história contada de um jeito diferente, ele é um filme até mais enérgico, um pouco mais voltado para o diálogo e para as interações dos personagens do que para a frivolidade de estética que o Fincher costuma manter, um distanciamento dos personagens que ele costuma manter dentro das histórias que ele está adaptando ali, que ele está dirigindo. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu adoro o Fincher como diretor e ele, às vezes, como que eu vou contextualizar? Eu acho que às vezes... Eu posso criticar esse filme sem criticar o Sem criticar. Eu acho que a gente falou um pouco sobre o Wes Anderson e sobre como ele criou uma fórmula. Escravo da fórmula. Ele tá escravo da própria fórmula dele e de como talvez ele não esteja encantando muito bem as pessoas com as histórias que ele anda contando, né? E isso a gente já falou no nosso episódio sobre Asteroid City, que é um dos últimos filmes dele, né? Sim. Que ele faz muito isso. O Wes Anderson, ele repete a própria fórmula e acaba não trazendo nada de novo pro cinema, apesar de estar tudo muito bonito, de estar tudo esteticamente organizado e tudo mais. Então, eu acho que, assim, a gente tem um filme aqui em que tá tudo muito bem organizado, em que o Fincher consegue estruturar a história dele muito bem, mas, gente, esse filme, infelizmente, eu vou precisar de vocês para entender. Eu não entendi o que esse filme quis dizer, eu não entendi por que esse filme existe. Eu gostei do filme, achei assim, o filme, ele tem uma estrutura que vai do ponto A pro ponto B e culmina no ponto C, né, tem 6 capítulos ali, né, mais ou menos, vocês me corrijam se eu estiver enganado, um epílogo e tudo mais, mas eu acho que ele é o filme mais passável do Fincher da carreira dele. É uma coisa assim que eu não entendi o porquê a crítica tá aplaudindo tanto esse filme. Eu não sei se o público da Netflix vai gostar muito desse filme, porque ele tem uma carinha de que as pessoas vão curtir, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele dá um anticlímax em determinado momento. Tem vários probleminhas assim que eu encontrei no filme, e o que ficou na minha cabeça foi realmente essa dúvida. Eu quero entender de vocês, se vocês sabem o porquê esse filme foi feito. Eu queria muito saber, eu não entendi. Parece que ele é mais do mesmo, parece que ele poderia ter sido feito por qualquer outro diretor, essa história poderia ter sido escrita por qualquer outra pessoa, essa história poderia ser atuada por qualquer outro cara igual o Michael Fassbender, que envelhece belo como vinho, mas tudo bem, ele, né? Mas tipo assim, pra salvar, o melhor diálogo desse filme é com a Tilda Swinton, que sempre vem pra salvar, né? Todos os momentos, em todos os filmes
Finchers de todos os lugares do planeta. Mas assim, pra resumir um pouco meu argumento, eu acho que esse filme, ele é um pouco procedimental demais. Parecia que eu tava assistindo o primeiro episódio de Dexter 6 vezes seguidas. O capítulo 1, como eu faço para atirar em alguém do prédio? Capítulo 2, como eu faço para colocar alguém dentro do saco de lixo? Passo 2, como eu faço... Tipo assim, ele ensina como ser um assassino, mas ele não conta uma história que prende, ele não conta uma história que faz sentido, ele não engaja o público. Então, assim, eu não sei se eu odiei o filme, mas eu acho que eu não entendi o porquê ele está no mundo, e eu quero que vocês respondam isso pra mim. Manda brasa, Lucas. Vai lá, pega essa bucha aí. Gente, então, eu também sou fãzaço, né, do David Fincher. O único filme dele que eu não vi é Mank. Quando foi anunciado esse filme, O Assassino, e foi chegando próximo da data de lançamento, eu já tava meio assim... Eu tava ansioso por ver uma coisa nova do Fincher, voltando ao estilo do Fincher mesmo, né, contando um filme sobre um assassino e tudo mais, mas... Eu tava com aquela pulga atrás da orelha. Esse filme não tá sendo muito bem divulgado, parece que vai ser um filme mais curto... Tudo que a gente vê do filme é só o Michael Fassbender, que é um cara caladão. Sei lá, eu falei, cara, o Fincher vai fazer o Drive dele, que é aquele filme com o Ryan Gosling. Mano, vocês estão arrebentando. Hoje eu tô muito fã de vocês. Eu juro, eu não pus uma gota de álcool na boca hoje. E eu tô todos... Vocês não estão vendo, porque é tudo áudio aqui. Eu tô todo batendo palmas, porque vocês estão arrebentando nas metáforas hoje, nas comparações... Não, lindo, lindo. A Meia Pantufa está on fire nesse fim de semana. Então assim, eu fui meio com... Sentei ali e falei, não, vou assistir um filme do Fincher, sexta-feira, maravilha e tal, mas sabe, com aquela coisa de... Não sei o que eu vou esperar disso aqui não, porque parece que... Eu acho que Mank fez muito mais barulho do que esse filme, sabe? Eu via Mank como aquele filme que... Teve muito mais divulgação, todo mundo tá falando sobre ele virou assunto, por mais que muitas pessoas não gostaram e tudo mais, foge completamente do estilo do Fincher, né? Mas ele fez um movimento muito maior. E todos os outros filmes do Fincher, que eu pude acompanhar assim mais próximo do lançamento, fizeram um barulho maior que o Assassino. Então eu tava meio achando estranho isso. Eu gostei bastante do filme, só que eu acho que ele não entra aí no panteão dos melhores filmes do Fincher, eu acho que ele fica lá embaixo. Só que ele parece um filme episódico. A sensação que eu tive foi essa, parece que eu assisti um episódio de uma série. E o filme termina e você fala, pô, legal, é um filme do Fincher, você vê muitas coisas ali do Fincher, principalmente de Garota Exemplar. Até a trilha sonora às vezes lembra muito Garota Exemplar, alguns takes, quando vai mudar de capítulo, quando vai sair de uma cena pra outra. A fotografia, eu lembrei muito, foi o filme dele que eu mais lembrei ali, foi Garota Exemplar. Mas eu acho que falta uma coisa que geralmente na maioria dos filmes do David Fincher, principalmente os melhores dele, ele sabe fazer muito bem, que é preparar a gente pra ter um bom plot twist lá na frente. E aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem uma coisa bem... A fotografia dele tá lá, a direção dele tá lá, tá tudo acertadinho, você vê, você bate o olho, quem conhece o Fincher vê que é um filme do Fincher. O Fassbender tá bem, mas também ele é um cara frio, apático. Eu acho que o maior trunfo desse filme é uma coisa que geralmente não é muito boa nos outros filmes e que aqui eu acho que fez diferença, que é a narração em off. Porque o Fincher aqui, pelo menos o que eu entendi desse filme, é que ele quer que você esteja na cabeça daquele cara, né? Ele não vai só te mostrar uma história de assassinato, de vingança eletrizante. Não, ele vai te mostrar a rotina daquele assassino ali. Então ele quer que você sinta entediado junto com ele quer que você sinta tudo que ele tá sentindo ali, que você veja ele chegando animado. É como a gente chegar no trabalho, você chega animado, tu toma seu café, prepara suas coisas, arruma sua mesa, e aí o assassino tá lá, ele preparando, coloca e ouve a música dele, aí depois chega um momento de trabalho que às vezes alguém marcou uma reunião, a pessoa faltou, aí você fica ali sem fazer nada, e aí ele fica lá, quieto. Então eu senti uma coisa muito burocrática, assim, senti que o Fincher quis passar a sensação de, olha, essa é a rotina de trabalho desse cara, e eu quero que você sinta como se você estivesse nessa rotina de trabalho. Tanto é que o filme, ele tem um final mais morno, né, vamos dizer assim, e eu sinto que é isso, ele chegou às 7 da manhã, ele fez o que ele tinha que fazer, ele foi acabando a energia dele, porque ele tava acabando, chegando no fim do dia, deu 6 horas da tarde, ele bateu o ponto dele, que ó, fiz o que eu tinha pra fazer, e é isso. A sensação que eu tenho desse filme é que o Fincher quis passar exatamente essa sensação de, olha, eu vou mostrar como é que esse cara pensa, como é que ele age, todo o metodismo dele, como ele é frio e tudo mais, como ele se comporta no trabalho. Eu quero que você entenda a rotina de trabalho desse cara, que você acompanhe ele com essa visão dentro da cabeça dele, mas no fim das contas é isso, o filme vai terminar assim como vai terminar um dia de trabalho de qualquer pessoa. Eu fiquei com essa impressão. E um filme que me lembra, eu já mencionei esse filme aqui algumas vezes, e vocês têm que assistir ele, gente. É um filme francês, eu acho que ele é de 57, que chama O Samurai, que não tem nada a ver com o Samurai, ele só tem assistido porque é um cara solitário e tudo mais.
Mas ele é um filme noir, assim, que, cara, o Fincher, ele assistiu esse filme 10 vezes pra fazer o Assassino, tenho certeza. Porque é muito parecido, só que o Samurai eu acho um pouco melhor. Não sei, eu acho ele mais amarradinho, mais fechadinho, ele te deixa mais tenso e tudo mais. Mas eu gostei bastante do filme, eu acho que tem muita coisa encaixada ali, o meio do filme, quando o personagem do Fassbender tá indo atrás de resolver os pepinos dele ali, o filme me prende e tudo mais. Mas eu acho que ele chega no fim e a gente fica meio com essa sensação de, tá, era isso. Legal, foi bom, mas e aí, não vai ter mais, não aconteceu nada demais, a gente não entendeu direito, algumas coisas ficaram soltas. No fim das contas, eu acho que o filme ficou um pouco raso. Gente, eu juro pra vocês que eu não vim pra cá hoje com a intenção de bater nesse filme. Na verdade, eu tava com uma opinião muito como a do Gustavo, sabe? Se eu tivesse falado antes de vocês, capaz que eu ia falar a mesma coisa, assim, não entendi. Mas vocês foram me lembrando das coisas e eu fui pegando mais ranço dele nesses últimos 10 minutos que a gente tá falando. Gente, pra parafrasear Isabela Boscov, isso aqui é dívida de jogo, gente. Não tem condição. Esse filme foi feito a toque de caixa porque o Fincher precisava entregar alguma coisa pra Netflix pra tentar acelerar o contrato deles. Porque o Fincher nunca fez nada tão blasé, tão descartável quanto esse filme é. Esse filme é absolutamente descartável, é impressionante, assim. Cara, os créditos desse filme são acelerados. O filme começa correndo com os créditos. Ele já te passa a impressão de que... Vamos acabar com isso logo? Eu tenho uma impressão tão descartável desse filme que eu fiquei assustado, assim. Eu fiquei impressionado. Eu senti que o que o Fincher fez foi o seguinte. Vamos pegar a estrutura de Dexter e o ritmo de Zodíaco e vamos tirar tudo de bom que tem dessas duas coisas? O que sobra é o assassino. Porque assim, tudo bem, Dexter teve muito tempo pra desenvolver o personagem, não é uma coisa que é do dia pra noite, são 8 temporadas, né? Teve tempo de desenvolver e estragar o personagem, mas, cara, aqui é um filme... A premissa do filme é qualquer coisa. O filme é muito bem executado, porque o Fincher, isso é óbvio, era óbvio que o filme ia ser bem executado, mas o filme não tem nada a dizer, o filme não tem nada a acrescentar. Ele é mais do mesmo, ele é a mesma coisa o tempo inteiro, ele pega as mesmas batidas de qualquer filme de serial killer que você tem por aí, de qualquer filme, qualquer série. Ele é asséptico a ponto da preguiça. O Fincher é sempre asséptico, mas aqui, cara, ele elimina qualquer coisa. E assim, eu tava falando com vocês em off, e vocês ficaram confusos, eu vou explicar, porque a gente não conversa quando a gente vai gravar sobre o filme, a gente não fala sobre ele, mas eu terminei o filme e mandei mensagem pros meninos, falei assim, gente, olha, eu não vou falar nada sobre a história, mas assim, só o Fincher conseguiria escapar, só Getaways, só o Fincher conseguiria fazer um filme desse sem danificar a reputação dele, que é assim, só o Fincher conseguiria fazer um filme com um final tão anticlimático e ter crítico batendo palma pra ele ainda, porque, cara, como o final desse filme é anticlimático? Como é uma coisa assim, você acha que o filme tá indo pra algum lugar e o filme não tá indo pra lugar nenhum. E é meio que isso aí. E assim, o filme na jornada, ele também não te entrega nada. Ele te entrega um final sem sal pra um meio de caminho sem sal. Esse filme tem uma cena que eu gosto. Uma briga muito boa do Fassbender com o gigantesco lá, o cara... Nossa, essa cena é muito boa. Que é muito, muito boa. Por quê? Porque ali você deixa a história de lado e você vai ver um bom diretor conduzindo uma cena difícil. E aí, quando você vê um bom diretor conduzindo uma cena difícil, você fala, porra, que foda, muito legal essa cena. De resto... Você não gosta do começo, do capítulo 1? Eu gosto bastante do começo desse filme. Já começa em voice-over, que é um Eu sabia que narração. É muito longa aquela cena. Eu acho já que começa funciona com uma narração. Às vezes o cara quer pagar de filosófico, às vezes ele quer pagar de metódico. O Fincher quer enfiar todo o personagem nos primeiros 15 minutos. Isso é uma cara de quadrinho, assim, sabe? Eu vou enfiar toda a essência do personagem nos primeiros 15 minutos, porque depois não vai acontecer mais nada. Depois eu não vou entrar na cabeça desse cara mais. Eu vou ter 20 minutos de voice-over no começo e depois ele vai fazer uma piadinha aqui, uma piadinha ali, umas piadas ruins. Sabe? É a piadinha da creatina, porque os caras são musculosos. É a piadinha... Sabe? Não tem... O filme é todo descompensado. Não me desce esse blasé, primeiro capítulo. Sabe? Então, pode mandar bala. Nossa, eu gosto demais. Eu peguei aqui antes de começar, porque assim, eu comecei a assistir o filme e eu falei assim, gente, não é possível que o texto desse filme tá tão ruim. Não é possível que o texto é ruim demais, tá muito, cara. O texto tá muito ruim. Aí eu falei assim, antes de começar o episódio, antes de gravar o episódio com os meninos, eu vou anotar pra depois não me passar de louco, porque depois vocês me chamam de outro. Eu falo que o texto tá fraco, aí um outro fala que o texto não tá fraco. Mas prestem atenção nessas frases. Eu peguei 4 frases aleatórias da primeira parte. Ó, primeira, Popeye dizia, eu sou o que sou.
não sou excepcional, sou apenas diferente. Aí depois ele fala assim, ó, sorte não existe, nem karma, nem justiça. Nem infelizmente justiça. Aí ele põe o fone de ouvido e começa a tocar Smiths. Brega. O filme inteiro. Aí beleza. Toca toda a discografia fala, dos ouvindo o álbum, Smiths. gente. 2 horas. A cada segundo, 1,8 pessoas morrem. Nesse mesmo segundo, 4,6 nascem. Ponto. Esse é o texto. As pessoas não querem acreditar que o além é vazio e frio. Eu aceitei isso. Tipo assim, gente, a hora que eu comecei a ouvir aquelas frases soltas, assim, o cara foi lá no Pensador e escreveu frases de pessoas frias. frases de pessoas calculistas. Maquiavel. A única coisa que faltou foi antes sofria, agora sou fria. Agora sou frida, só não pôs porque o filme não tem mulher praticamente. Até quando aparece a Tilda Swinton, ela parece um homem, e quando aparece a menina, ela tá toda escorretada lá na cama, não aparece nada. 2023 é uma história de um cara frio e metódico, um assassino admirável que vai atrás de vingança porque homens maus agrediram a sua esposa. Puta que me pariu. Sabe? E ele larga a esposa dele no hospital. Tipo assim, a esposa dele tá correndo perigo já logo no começo do filme, né? Tipo assim, ela tá toda estourada lá no hospital. E aí, se eu não me engano, é o irmão dela que tá falando pro Fassbender, pro assassino, né? Falar assim, olha, pelo amor de Deus. E aí ele avisa, assim, olha, ela tá correndo perigo e tal. E o cara, o que ele poderia fazer? Ficar do lado dela pra proteger, né? Porque ele é um cara que tem expertise nisso e tudo mais. Não, ele sai de perto dela e deixa ela abandonada mais uma vez, com a cara toda ferrada. É uma coisa assim... E eu preciso falar do final, tá, gente? A gente vai fazer um bloco com spoilers depois, porque eu preciso comentar a última cena e preciso comentar a moral desse filme, que, tipo assim, pra vocês pararem pra refletir em qual é a moral desse filme, que é inacreditável. Mas, assim, o Lucas falando do primeiro ato, eu acho o primeiro ato longo demais, eu acho aquelas cenas intermináveis e eu acho o texto muito brega, muito ruim. É uma coisa, tipo assim, sabe? Um escritor menor tentando imitar o estilo do Fincher. Tipo, o Fincher tentando imitar o Fincher. Sabe? Essa impressão que dá, é bizarro, assim. Cara, eu gosto do primeiro ato. Eu acho que o Fincher, se vocês voltarem... a gente fez tem pouco tempo, né? Mas se a gente voltar e rever aí alguns filmes do Fincher, de cabeça me vem mais Clube da Luta e Rede Social, principalmente, assim. Esse começo do filme eu lembrei mais de Rede Social e Clube da Luta, que são 2 filmes que logo no começo você já tem ali... Nos primeiros 5 minutos de filme, o Fincher te entrega o que vai ser aquele protagonista, o que se passa na cabeça dele. Você entende o protagonista em 5 minutos. Na Rede Social a gente começa com aquela cena do Mark e a namorada terminando com ele. Clube da Luta a gente tem, né, o personagem do Edward Norton. E aqui pra mim foi a mesma coisa, já abriu assim, ó, Michael Fassbender vai ficar, o Fincher quer que a gente entre na cabeça dele, ele vai ficar mostrando como ele é metódico, como é o método de trabalho dele e tudo mais. E é isso, e eu gosto do primeiro ato justamente porque eu acho que ele faz isso bem. Eu gosto do texto do filme, pra mim o texto aqui no filme não é um problema, justamente por isso, porque o Fincher ele quer te colocar na cabeça daquele cara. Então não importa se o cara é brega, ele é assim. E quantas pessoas não tem aí, postando foto de sunga e uma frase do pensador aí? As pessoas são assim. E o Fincher, ele quer te colocar na cabeça desse cara. Não creio. Adorei essa passada de pano sua, Lucas. Adorei. Cara, eu acho que... Sinceramente, eu não acho o texto tão ruim assim. Eu acho que falta alguma coisa, falta história. Porque, beleza, ele, pra mim, ele consegue, no primeiro ato, entregar esse personagem, em 10 minutos eu tô entendendo qual que é a dele, que ele é um cara frio, calculista, metódico, que a gente vai ficar explorando mais o por trás dos assassinatos, né? Como ele arma tudo pra conseguir fazer o assassinato perfeito, até que ele erra e o filme engrena. Mas quando o filme engrena, chega lá no final, eu acho que ele se perde, ele não tem mais o que fazer além disso. Ele mostrou pra gente aquele cara, como que é a rotina dele, como que ele age e tudo mais, e a sensação que eu fico é essa. É um final bem anticlimático, mas no geral, assim, o texto, a direção, eu acho que tá bem Fincher mesmo, que o Fincher sempre fez. Você só tem um problema, amigo. Você pegou Clube da Luta e Rede Social e comparou aqui. Tem um problema muito grande. Em Clube da Luta você tem Chuck Palahniuk, em Rede Social você tem Aaron Sorkin escrevendo. E é o que falta aqui. Então, tipo assim, o problema não é a exposição ou como fazer a exposição. No caso, eu acho muito longo de qualquer forma, e isso é uma decisão do Fincher. É também como fazer.
Só que assim, um bom diretor, um excelente diretor como o Fincher às vezes não é capaz de salvar um texto muito ruim, não é capaz de salvar um roteiro muito ruim. O Fincher tentou salvar um roteiro muito ruim aqui e ele não conseguiu. Nem todo o mérito do mundo na execução conseguiria salvar esse texto. E assim, e não só a primeira parte do voice-over, o filme todo é muito... O Gusta elogiou a Tilda Swinton. Cara, o diálogo da Tilda Swinton no final do filme é circular. Ela fala a mesma coisa várias vezes. Ela fala as mesmas frases, é o mesmo tom sofrido. Ela muda as palavras, todo mundo posudo, né? Todo mundo naquela pose, sabe? Fria. Todo mundo uma coisa ela assim, sempre tem cara de rica, eu amo. Quem escreveu essa porra? As falas são muito ruins, sabe? Todas as falas, todas as interações, todos os diálogos são muito ruins. Isso me impressionou, assim, porque você fica esperando alguma coisa acontecer e não é choque, não é plot twist. Eu não queria que o filme tivesse virado do avesso. Não é nem essa a questão. Eu queria. É que o filme é blasé. Cara, daqui a 6 anos a gente não vai lembrar que esse filme existe. A gente vai abrir o IMDB e falar assim, nossa, o Fincher fez o Assassino, né? Toda vez que alguém mencionar o Fincher, a gente vai falar de Clube da Luta, de Zodíaco, vai falar de Seven, vai falar até do Quarto Pânico, que também é um filme meio burocrático, tradicionalzão, mas muito melhor. E eu ainda cometi um erro, eu assisti esse filme no mesmo dia que eu assisti Anatomia de uma Queda, e assim, não tem comparação, gente. É um absurdo, assim, não tem comparação. Gosto mais de O Assassino. Ah, pelo amor Tem não. uma piadinha que o Doc Comparato faz, né? Que é um dos roteiros. Mas eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Mas eu gosto mais do Eu Assassino. não sei se vocês já viram aquela piadinha que o Doc Comparato, que é um dos nossos roteiristas brasileiros assim, mais famosos de novelas, séries aqui do Brasil, da Globo, né? E ele fala que nem todo roteiro gera um filme bom ou uma série boa. Mas se você tiver um roteiro ruim, você vai ter um filme ruim. Kurosawa já falou isso também. Um bom roteirista salva uma direção mediana, mas uma boa direção não salva um roteiro ruim. Então eu acho que assim, é um verniz muito legal, porque a gente tem o David Fincher aqui o tempo todo. Uma coisa que eu gosto do Fincher é que ele é muito chique, sabe? Ele passa essa impressão de... Ele é frio, né, na fotografia, e aí ele mostra, assim, essa coisa dos prédios, da cidade, da França. Como que a França perdeu um encanto na mão do David Fincher, entendeu? Ele consegue fazer essa... asepsia mesmo, que o Luiz usou essa palavra, eu vou continuar usando ela aqui. Ele torna qualquer ambiente asséptico. E aqui, como a gente tem um personagem completamente frio e que precisa focar no trabalho dele, como o Lucas mesmo disse, quase tem parece toque, que né? soa verdadeiro aquela estética, aquela fotografia, aquela forma de contar, os cortes, como ele movimenta a câmera. Ele gosta muito de plano aberto, eu acho isso muito chique, sabe? Eu acho ele deixa o filme mais robusto, mas com cara de... Porque se você desse esse filme pra um diretor, talvez iniciante aí da Netflix, pra fazer esse filme ia ser uma galhofada, esse filme ia ser horrível, ia ser assim, muito... ele ia perder completamente o tom, completamente o ritmo. Se estivesse lá, dirigido por Michael Bay, a gente não ia cogitar colocar esse filme aqui pra gente gravar. E a gente acharia, não, beleza. A gente tá colocando pelo nome do diretor. Um negócio que fala assim, ai, não existe justiça nem verdade. A gente, aí, não, beleza, condiz com o Michael Bay. Agora, com Fincher... Então, e eu acho que o Fincher consegue segurar isso o filme inteiro. Então, apesar de eu não ter gostado da história e de não ter entendido, ainda busco soluções, tá? Quem estiver ouvindo a gente, por favor, me responda porque esse filme está no mundo, porque essa é a minha pergunta, assim, eu tô só pensando nisso. Apesar disso tudo, eu acho que o Fincher faz o que ele dá conta, ele faz um trabalho bem Fincher, sabe? Ele consegue colocar tudo que ele tem de bom, de direção. Eu gosto muito da trilha sonora também, o Lucas lembrou de Gone Girl, e ele tem muito essa coisa de usar uma textura um pouco mais abafada no áudio para você criar tensão nos momentos mais intensos do filme, ou até nos momentos que você não sabe o que tá acontecendo, né? Então ele vai entrar num prédio e aí aquele som tá mais abafado, e essa coisa dele usar sempre fone de ouvido é interessante, porque isso também que eu queria falar da trilha sonora. Essa questão do fone de ouvido e dos cortes da trilha sonora dá uma sensação de que a gente realmente precisa entrar na cabeça do personagem para entender o que tá se passando, né? Porque quando a câmera sai do personagem principal, do assassino, a trilha some. E quando ele coloca o fone de ouvido, quando a gente tá pertinho dele, a trilha sonora vem de novo pra gente. Então, é como se fosse a cabeça dele funciona à base de trilha sonora. Eu queria ter assistido no cinema por causa da edição de áudio, sabe? Eu acho que faria total diferença, porque na sua sala, na sua TV...
a edição de áudio não é tão fácil de captar. E você percebe que tem muitas nuances em como o áudio é editado, mas a TV simplesmente não tem canal suficiente pra transpassar isso. Então eu queria ter visto esse filme no cinema porque essas transições, esse tipo de coisa é realmente muito bem feito e teria realmente muito mais impacto dentro de uma sala de cinema. Talvez até por isso a crítica elogie mais o filme do que, por exemplo, a gente tá falando aqui, porque o filme precisa te engajar. Infelizmente, gente, eu tô sofrendo ao dizer isso, mas assim, o filme precisa te engajar de outras maneiras quando você assiste ele numa tela menor, quando você assiste ele na sua casa, em que, né, você tem outro tipo de engajamento, outro tipo de conexão com a história. Então, assim, a edição de áudio parece ser muito boa, não posso argumentar a favor dela porque a TV atrapalha muito, mas ela realmente tem essas noções de ser muito boa. A trilha jamais me incomodaria, é o Trent Reznor, é o Ericus Ross, eles estão fazendo as trilhas do Fincher todos há muito tempo, e essa pegada é muito Nine Inch Nails, essa pegada meio dark, assim, de... Tô falando porque, pra quem não sabe, o Trent Reznor é o vocalista, compositor do Nine Inch Nails. Essa coisa desse tom meio macabro, mais melancólico, mas meio esquisito, eu acho a trilha muito boa, mas acho que tem escolhas, assim, eu acho que tem escolhas excessivas, talvez se o argumento do Fincher foi esse que o Lucas tá falando, e eu acho que o Lucas tá próximo da se é que existe uma verdade, eu acho que o Lucas tá o mais próximo da verdade aqui de todos nós. É um argumento a favor do tédio, de que esse cara tem uma profissão como qualquer outra. É óbvio que é uma profissão violenta, mas assim, a mensagem que ele quer passar é tipo assim, é uma profissão. No fim do dia, essa minha profissão, ela é tão mal vista, porque ela tem essa relação com as outras pessoas e tal, mas eu não faço essa diferença no mundo, porque, como eu te disse antes, nasce muito mais gente do que eu já fui capaz de matar, então eu não faço diferença no mundo. Se o argumento do Fincher for pelo tédio, dia a dia, entediante, do ciclo interminável, do ciclo sem fim, como diria Simba, e aí tá bom, aí o caso tá feito, porque você conseguiu passar total a imagem de tédio. Só que eu acho que uma história que fala sobre tédio não precisa ser entediante. Se o texto for pra algum lugar, se o texto tiver alguma execução decente. Você pega... Succession também é cíclica. Succession tem 4 temporadas que elas todas giram em torno de si mesmas. Ela tem uma cara quase meio procedural, sabe? A história da semana, ou a história da temporada. E mesmo sendo cíclica, ela tem seus momentos em que ela te engaja profundamente. A vida desse cara é interessante o suficiente pra se contar uma história sobre ela. Como é que você vai conseguir abraçar esse paradoxo dentro do seu filme? Falar sobre o tédio sem fazer um filme profundamente entediante? Eu acho que é possível, mas não foi o caso aqui. Talvez porque o roteiro seja muito falho, talvez porque tenha uma cara de primeiro episódio de série mesmo. Então a impressão que eu tive de, tipo assim, olha... Dexter fez bem melhor 20 anos antes, ela me incomoda profundamente, porque, cara, é o Fincher, a gente espera pra caralho do Fincher. Quando a gente achava que a gente já tinha entendido o Fincher, ele veio com um filme sobre os bastidores de Cidadão Kane, falando sobre um monte de gente que ninguém conhece. E legal, um puta filme bem executado, sabe? Um filme que eu gosto simplesmente pela ousadia dele. Esse filme não tem ousadia nenhuma, ele conta a história mais batida possível. Ele tem aquela mesma história do cara que a mulher foi maltratada e vai se vingar porque maltrataram a mulher dele. Se tivessem feito com ele, ok, ele é forte, homem másculo, ele aguenta. Mas como foram atrás da amada dele, agora ele tem que se vingar, ele tem que se livrar da... Gente, não é meio John Wick, não? Uma cauda de John Wick, isso? Pois Não, é, também. Ó, vou pôr mais um na minha metáfora, então. Fiquei com essa impressão de que será que a Netflix tá querendo fazer o John Wick do Fincher? Pega o ritmo de Zodíaco, a mentalidade, a ideologia de Dexter, e pega a premissa de John Wick e tira tudo que tem de interessante dessas 3 obras. O que sobra? Sobra esse filme do Fincher. É tipo assim, é deprimente porque é um cara que a gente adora. É um dos nossos melhores episódios aqui em termos de público, então o pessoal... que ouve o Meia Pantufa também adora ele, sabe? É o dele, é nosso top 5 de episódios, é um episódio que nem tem convidado, nem nada, em que a gente tá destrinchando alguns filmes do Fincher e a gente nem falou dos mais famosos, sabe? Então eu esperava demais desse filme, e assistir esse filme assim me deixou... Sabe? Mano, foi um choque, sério? Definitivamente. Sabe por que eu lembrei de John Wick? Teve aquela cena da luta, né, que é o cara lá, o gigantão versus o assassino, nenhum dos dois tem nome, mas eles estão lá brigando e aí de repente ele fica atrás de um balcão de cozinha e pega um ralador.
E aí eu senti que ele quis fazer um apontamento pra uma piadinha meio John Wick, sabe? Esse Tipo assim, filme será que ser bem humorado. será que ele vai piada, lutar com o ralador, sabe? Será que ele vai, porque o John Wick mata as pessoas com armas, tipo, que não são armas, não é? Tipo uma coisa meio lápis, assim. Um lápis, para. E aí a hora que eu vi aquele ralador, eu falei assim: "Não". Aí ele jogou fora. Aí eu falei assim: "Tá, então tá. Pode continuar seu filme. Seu filme continua seu filme, Fincher. Vai, anima aí o pessoal". Porque aquela cena realmente foi um respiro, assim. A hora que começou toda aquela sequência do Pitbull até ele entrar na casa e aí acontecer aquela briga, parece que o filme ele ia tomar um outro ar. Ele ia entrar numa onda de ação e de resolução da própria história que eu tava gostando. Que ele tinha me tirado daquela letargia que eu tinha ficado do primeiro e segundo ato ali, assim, né? Porque ele acontece na viradinha do segundo pro terceiro. E aí ele volta pro mesmo lugar. E aí eu não entendi muito bem o que ele quis com aquilo, sabe? Se foi um rompante, um surto que ele teve no meio do filme. Vamos aproveitar esse seu gancho e vamos pro bloco com spoilers? Eu quero comentar o final aqui com vocês. Bora lá, gente. A gente vai fazer um bloco com spoilers agora. Se você não viu o filme ainda, para aqui, assiste o filme e depois volta aqui. Ou se não liga pra spoilers, ou se já viu, pode continuar com a gente. Eu já vou começar o bloco de spoilers falando do final. E como só o Fincher conseguiria escapar de fazer um final tão anticlimático. O cara tá numa caçada pra eliminar os perigos de sua vida. E aí ele mata todos os executores. Mata quem agrediu a mulher dele, mata a mulher que foi contratada, que contratou ele, mata o taxista que levou os caras, mata a assistente do advogado, mata o advogado, chega no mandante, não mata o mandante, faz uma ameaça igual a do Julius lá no... Quando você estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Eu estarei lá. Eu vou estar lá. Volta pra casa na República Dominicana, vai tomar sol com a Sophie Charlotte. E o filme acaba. Cara, um diretor novato não teria coragem de fazer um final de filme desse. Porque ele ia falar, não, eu nunca mais vou conseguir trabalho na minha vida. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei assim, só o Fincher poderia fazer isso, sabe? É tão anticlimático que é assim, é chocante. Você termina o filme com aquela cena, você fala assim... Sério? Se fosse a Marvel, pelo menos tinha pós-crédito, sabe? Michael Fassbender voltará, sabe? Aí eu queria discutir com vocês o moral da história, gente. Porque se a gente for parar pra refletir, qual é o moral? Olha onde fica a história. A culpa é de quem executa, não é de quem manda. O maior culpado é quem executa, não é quem manda. Ele matou o taxista que levou os caras. O taxista, o cara tava trabalhando, um moleque que tava trabalhando. E foi forçado a ir lá. Ele matou o cara. E ele não matou o mandante do crime, sabe? O mandante do crime não foi responsabilizado pelo crime, pelas mortes. Ele falou, não, beleza, fica aí de boa então. Então, no fim das contas, quem se fode são os pé rapados. O bilionário gostosão que vive lá na segurança, ele fica de boa, né? Ah, beleza, não, fica aí, ó. Só não vem atrás de mim, beleza? Fechou. Vou lá tomar sol na República Dominicana. Que porra é essa, mano? De onde surgiu essa ideia? Velho, como que pode isso? Gusta, é sobre isso o filme. Você queria saber? É sobre isso. Quer fazer comentários sobre qual é o tema do filme? É isso aí, sabe? Eu acho que eu tinha pegado isso quando ele fecha o filme falando que ele quer ser a maioria, né? Que ele quer essa absolvição de culpa. Porque quando você... é a minoria, você é uma pessoa que tá ali sendo iluminada de alguma forma, você tem mais poder do que a outra, e aí você consegue jogar o tabuleiro de xadrez, você consegue articular o tabuleiro de xadrez e não ser um mandado, né? Você não precisa obedecer ordens. Então, assim... Já dizia Valesca Popozuda, rala sua mandada. Exatamente. Agora, ele ficar na República Dominicana com a namorada dele, esposa, não sei, sem nenhum tipo de culpa, tem um pouco a ver com o personagem, né? Eu acho que, assim, o personagem, ele não evolui, mas ele se prova dentro do próprio arco dele, né? A gente começa com uma lógica de pensamento e a gente termina com a mesma lógica de pensamento. Ele só comprova a premissa do próprio filme. Eu não sei se vocês pegaram isso também, porque não existe uma evolução de nenhum personagem ali dentro. Ok, funciona, tá amarradinho, mas presta. Exato. Ele tem uma confirmação da premissa, mas ele é um pouco circular, sim. Ele volta nessa questão de, tipo assim, eu só tive problemas porque
porque eu saí do combinado, né? Ele fica reforçando essas palavras pra ele o tempo todo. Eu não posso improvisar, eu não posso ser empático, eu não posso ter uma visão moralista das coisas. Então ele fica sempre reforçando essa mentalidade dele. E aí é uma coisa que eu concordo muito com o Lucas, do filme usar o voice-over pra poder reforçar o que tá passando na cabeça dele, reforçar essa mentalidade dele. E aí no fim a gente comprova. Porque eu acho que é até interessante esse anticlímax, no sentido de eu estou garantindo a minha segurança e a segurança da minha esposa. Porque a partir do momento que eu faço o meu executor me temer, eu vou fazer com que ele seja meu escravo, né? Ele agora vai andar na minha mão, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Faz sentido dentro da lógica do filme, mas até que ponto estava definido que ele não ia matar esse cara, né? Porque a gente estava com a impressão de que o plano dele era matar o executor, e aí, no fim das contas, nada acontece. Mas eu acho que essa é a grande pegadinha do filme, que eles queriam que fosse um grande uau, assim, né? Mas eu acho que a forma como a cena foi conduzida, eu acho que não foi tão boa também. Eu não tenho problema com o que acontece, eu tenho problema com o timing da cena em si e de como ela é verbalizada. Parece que não gera impacto, parece que não tem na hora o impacto daquilo. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que tô com você nessa lógica do filme. Eu acho que o final funciona, mas o final pra mim é a parte mais fraca do filme. Eu gosto do começo, gosto de como ele vai engrenando ali, quando as coisas dão errado pra ele e o filme fica com um pouco mais de ação ali, mas esse final anticlimático também me pegou assim, tá, vai ser isso? Mas depois pensando sobre o filme, eu acho que faz sentido dentro da lógica do personagem, porque ele simplesmente chega lá e vê que o cara não fazia ideia de quem ele era, não fazia ideia de nada que tinha acontecido, e não é por uma questão de empatia que ele deixa de matar o cara, não é por uma moral, porque não seria justo, o cara nem sabia. Não, esse cara nem sabe o que estava acontecendo. Se eu não matar ele, ele fica sabendo quem eu sou, que às vezes ele vai me mandar até mais trabalho depois. Às vezes, do ponto de vista, como ele é um cara super metódico, burocrático, eu fiquei pensando nisso, às vezes, o cara sabe que eu sou capaz de fazer tudo que eu fiz, sabe que eu sou capaz de chegar até ele a hora que eu quiser. Se ele precisar de outro trabalho, ele vai falar comigo, ele vai me indicar e tudo mais. E o filme ele fala sobre o dia a dia do cara, né? Como ele lida com tudo aquilo que é chocante para as outras pessoas, que é imoral, de uma forma super fria e normal. É a rotina dele, né? Isso. Eu gosto bastante ali no começo também de como o Fincher posiciona ele ali, visualizando aquela coisa meio voyeur, meio janela indiscreta. Eu gosto muito daquela cena ali. Eu acho que aquela cena ali prepara a gente muito bem pro que vai acontecer. E depois o filme no meio ali, ele engrena, ele tem uma virada. E no meio do filme a gente vai vendo que o personagem ele é um pouco contraditório. Talvez ele não seja um narrador tão confiável quanto a gente pensava. Todos os artifícios que o Fincher vai usando, que o voice-over, que em outro filme usado dessa forma não funcionaria, mas nesse aqui eu acho que se encaixa bem. A música, que aparece só quando ele tá de fone de ouvido. Ele sempre tá escutando a mesma banda. Eu acho que todos esses artifícios que o Fincher vai colocando ali fazem com que a gente entre cada vez mais no personagem. Que a gente consiga entender a cabeça desse cara e realmente entrar no filme, porque é isso que a gente tava falando. Se fosse outro diretor, isso aqui seria qualquer coisa. Eu acho que o filme funciona muito por ser o Fincher, pela direção dele, por como ele compõe os ambientes, pelo Michael Fassbender também, que, cara, a gente tem o Drive lá que eu mencionei, né, do Ryan Gosling, né, e, não, se você colocasse o Ryan Gosling aqui não daria certo, né, se colocasse o Ryan Gosling aqui não seria a mesma coisa, desculpa. Então, pode ser um personagem fácil de fazer, digamos assim, né, aquele cara frio que qualquer um faria, mas o Michael Fassbender eu acho que ele manda muito bem fazendo esse tipo de personagem aqui. O que fica desse filme é justamente esse final anticlimático que, no fim das contas, faz sentido se a gente pensar pela lógica do personagem, mas não leva o filme, não leva a história, não leva o personagem pra lugar nenhum, e a gente fica com aquela sensação de ter assistido um episódio e não ter nada amarradinho, nada que te levou a refletir sobre alguma coisa. A única coisa que a gente fica refletindo é, a gente viu o dia a dia desse cara, mas e aí? Então eu acho que o filme ele vai bem até certo ponto. No final ele dá essa quebrada. Por que ele não matou o cara, Gusta? Porque, na verdade, ele não estava lá para caçar. É o diálogo da Tilda Swinton, né? Eu acho que é o mais importante. Por isso que eu gosto muito daquele diálogo, porque, na verdade, ele tá ali pelo esporte, né? O Lucas comentou que aquilo ali é o trabalho dele. É indiferente as pessoas que ele mata. Pra ele, né? Como sentimento de vingança, como sentimento de recompensa, pra ele é indiferente quem ele mata e
e como ele mata, porque até ali naquele conto da Tilda tem as diferentes armas, ele vai com a pistola, ele vai com a espingarda, ele vai com a bazuca. Então, independentemente da arma que ele usa, do método que ele usa, ele está ali para se encontrar com o urso, para se encontrar com a vítima. Então, aquele conto mostra a repetição de ciclo que você fica preso e que você quer continuar amarrado a essa história. Por que ele deixa o cara vivo? Porque ele gosta de viver no perigo. Ele quer continuar aquela vida que é de perseguição, aquela vida de olhar a janela indiscreta, de olhar o outro com vontade de matar, de organizar o trabalho dele e ouvindo Smiths a ponto de querer matar alguém. Então, eu acho que essa é a estrutura do filme. Ouvindo Smiths a ponto de querer matar alguém. Exatamente. Mas é uma ótima banda, mas ele ouve muito, aí dá vontade de matar as pessoas, que é enjoativo da Smiths, né? Eu acho que assim, essa é a pegada do filme, essa é a estrutura do filme. Eu vou ter contato com as pessoas, com as minhas vítimas, vou matar a sangue frio, sou metódico e tudo mais, e eu quero isso pra sempre. Esse é o meu DNA, e independentemente se eu mato ou não, aquele encontro com o perigo é o que eu quero, e não necessariamente o ato consumado. E é isso, o filme se encerra ali, e a gente fica com esse argumento circular, que eu vejo alguém num podcast falando, porra, até ali naquele filme do Fassbender, a gente tem ali uma estrutura de business, que é o que? Não se limitar às variações, né, seguir o plano, stick to the plan, né, que ele fala, né, você... com o mindset sempre... Com o mindset preparado, com as suas ferramentas, né, você tem que ter um bunker com um ferramental disponível para você. Tempo também é muito importante, porque quando ele vai desenvolver uma morte, né, ele leva um tempo... É assim, é uma coisa... Essa piada foi mais longa do que a introdução do filme. Ele é um coach. Para pensar, imagina o Fassbender com aquela teoria dele de vida em cima do... O que você pode aprender sobre business com O Assassino de David Fincher? Os caras não postam do LinkedIn assim, né? Eu vou achar esse post em algum lugar. Ele vai existir. Esse é o problema também. É o mesmo problema do Seven lá, quando a gente conversou, mas eu não quero entrar nessa discussão, porque a gente já brigou demais lá atrás. A única diferença é que Seven é bom, né? Não, mas Seven é anos-luz desse filme. Gusta, faz um resuminho aí de O Assassino, The Killer, do David Fincher pra gente. Gente, se vocês conhecem o cinema de David Fincher, assista The Killer pra vocês matarem esse filme já da lista. Eu não indico esse filme pra qualquer pessoa. Eu tava começando a assistir ele, assim, na metadinha, a hora que teve a briga, eu falei assim, nossa, eu vou indicar isso pra minha família, meu irmão, meu pai vai gostar e tudo mais. Aí a hora que acabou o filme, eu falei, não vou indicar. Eu não vou ser responsável por depois todo mundo ficar falando mal de mim pelas costas, que eu indico filme que não tem clímax, filme que não vai pra frente. Pra quem tiver com sono, Tarja Preta acabou, é difícil receita, consulta com um psiquiatra é cara... Pode ver. Eu indico esse filme pra quem gosta do cinema do David Fincher, pra você continuar assistindo coisas dele e entendendo como ele faz cinema. Mas eu acho que assim, o assassino não tá aí no mundo pra somar. Se tivesse que dar uma resposta rápida... Inclusive um assassino, tá aí pra diminuir. Pra diminuir, só que não vai dar, porque 4,6 pessoas nascem no lugar. Mas enfim... Eu acho que a ideia do filme, ela é circular, ele é um filme que fala pra si mesmo, ele é um estereótipo de um estereótipo, o texto não me agradou muito, eu acho que eu não assistiria esse filme de novo. Então, assim, ficou essa questão assim, é um bom filme, é um filme muito bem dirigido, que não passa de um filme que não vai ter uma proposta, um propósito pra contar uma história diferente, pra ser algo diferente, e nem que fosse igual a qualquer outra coisa, mas com elementos diferentes, sabe? Ele é genérico do genérico, e ele conta a história da mesma forma que ele já contou vários outros filmes dele. Então é um belo de um repeteco de próprio Fincher e um repeteco de várias outras histórias genéricas que a gente já viu aí em vários outros lugares. Ao mesmo tempo que, pra quem gosta do Fincher, eu acho que vale a pena ver. Pra você entender como ele estrutura os filmes dele, como ele faz, como ele amarra as histórias dele, como ele dirige, como os atores são conduzidos nos filmes dele. Então, eu acho válido pra quem gosta da mão do diretor, sabe? Mas eu não indicaria esse filme pra qualquer pessoa, um público casual que quer ver um filme de ação específico, assim. Eu acho que, não sei, eu ainda tô confuso com esse filme, gente. Vai um mês, assim, pra eu entender tudo que eu senti. Mas é isso, assim, a sensação geral.
No fim das contas, eu gostei do filme. Eu acho que o problema desse filme é que ele é muito inferior a todos os outros sucessos do David Fincher. Mas como o Gusta falou, pra quem gosta do cinema dele, pra você matar a saudade, ver um filme do Fincher e tudo, toda a estética dele, todo o estilo do Fincher tá ali nesse filme. Então, pra quem gosta dos filmes dele, eu acho que vai gostar, mas a sensação é que é um filme episódico e que é um filme legal pra você assistir num domingo à tarde, alguma coisa assim. Um filme que vai passar, não vai te deixar pensando sobre ele, nem nada do tipo. E acho que o problema é que a gente já vai... Quem conhece David Fincher, quem gosta dos filmes dele, a gente já vai assistindo o filme dele esperando algo mais, né? Então acaba sendo um pouco frustrante, mas no geral é um saldo positivo pra mim. Eu acho que o filme funciona bem dentro da proposta que ele tem, dentro da lógica que ele tem ali, de transportar a gente pra cabeça desse personagem e acompanhar o dia a dia dele, tentando resolver os perrengues dele ali. Tem um final um pouquinho frustrante, mas no fim das contas, tudo que a gente gosta do Fincher tá ali, mas dá a impressão de que ficou faltando alguma coisa. Você falar que esse filme é melhor do que Anatomia de uma Queda é motivo pra divórcio, viu? Eu acho. Divórcio. Nossa, Anatomia de uma Queda, tipo, legal, mas não veria de novo, não. Dei umas pescadas. Eu veria 10 vezes, 25 vezes, não veria isso de novo. Você gosta da lentidão. David Fincher... olha o filme que você tá defendendo, Lucas. Não, você fala que eu gosto de Deus. Lentidão. Anatomia Vavó tem 2 horas e meia só de matou, por que morreu? Não sei. Vamos ao tribunal, volta ao tribunal. Enfim, Fincher em uma execução muito típica, isso é uma coisa positiva, mas em um filme muito blasé e de temática muito batida, de ideia muito batida, que não é muito a cara dele. Geralmente o Fincher é um cara de pegar histórias parecidas sobre violência, histórias sobre gente meio perturbada e tal, mas conseguir dar o seu charme próprio, né? O Fincher nunca fala de gente fina, né? De gente boa, de gente legal. Ele sempre fala de gente bosta. Mas aqui faltou, sabe? Filme profundamente sem, já diria Jacan, faltou tempero, faltou pimenta. Faltou tempero. É um filmezinho sem graça que eu vou te contar, uma decepção enorme vindo do Fincher. Se tivesse vindo do Michael Bay, seria um progresso, mas vindo do Fincher é um choque. Até porque sabe? Tem menos luz, né? Não explode, né? Aliás, só uma casa não que tem pega aquele fogo, sol assim. Isso. Não tem esse sol assim, né? Então, assim, é isso aí, gente. É um filme que me deixa até meio sem palavras, sabe? Eu fiquei meio sem palavras, né? Pra debater. Não é um filme. Transformers, né? Mas... É um filme, não é assim um Crepúsculo, Lua Nova, mas é um filme aí, né? Tá aí. Triste falar isso de um filme do Fincher, mas assim, porque a questão não é nem só de ritmo, gente. Zodíaco é um filme lento, é um filme de ritmo. E é muito melhor, Zodíaco. E é muito bom, e é muito, muito bom. Esse filme é um filme de ritmo lento que não é bom. Tá lá, ele vai existir, ele vai ser ótimo pra cobrir catálogo. Você vai procurar na Netflix filmes de ação, ele vai estar lá pra cobrir catálogo e não muito mais do que isso. E agora é com vocês. Já assistiram Assassino na Netflix? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram curiosos? Acham que o filme tem chances de ser indicado ao Oscar? Tomara que não. Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.